Olá, estudantes. Vamos para a parte de número 4 sobre o assunto de semântica. Agora nós vamos ver homônimos e parônimos. É bom estudar homônimos e parônimos porque às vezes nós temos dificuldade na grafia das palavras. Entendendo o que é um homônimo e um parônimo, nós temos também a possibilidade de grafar corretamente as palavras, ter um entendimento melhor sobre elas. Então, a gente diz que homônimos, né, homo igual, nimia sentido, então são palavras que têm escrita, não é, parecidas ou sonoridade parecidas ou iguais, mas sempre o significado vai ser diferente. Às vezes, determinada gramática ou texto divide os homônimos em três classificações, mas o importante não é a classificação, é entender o significado exatamente dos homônimos. Então, se ele tem a mesma grafia, eu chamo de homógrafo. Se ele tem o mesmo som, eu chamo de homófona. E se tem os dois, eu chamo de homônimo perfeito. Mas aí não importa muito para o nosso estudo a classificação, mas sim o entendimento. Então vamos ver alguns exemplos aí. Eu tenho, por exemplo, gosto. Não é? Gosto e gosto são palavras que não têm o mesmo som. Então não são homófonas, mas têm a mesma grafia. Então são homógrafas. Então, por exemplo, o gosto da comida do restaurante estava muito ruim hoje. E eu gosto muito de comer naquele restaurante. Então a gente tem aí a mesma grafia, mas significados diferentes. Agora, quando eu tenho o mesmo som, eu chamo de homófonas, como por exemplo, cela e cela, com C e com S. Cela, um ambiente fechado, né, normalmente para colocar um preso. Então a cela, né, do presídio estava lotada, ou era muito pequena. Né? A cela pode ser do verbo selar. Né? Vamos dizer, ele sela, né, o cavalo. Então a gente tem isso também. Ou pode ser também a própria palavra sela, né? aquele, vamos dizer assim, aquele assento que nós colocamos no cavalo para sentar. Então isso daí são homófonas, têm o mesmo som, significados diferentes. Quando eu tenho as duas, eu chamo de homônimo perfeito. Então eu tenho, por exemplo, cura e cura. Né? Então, vamos dizer assim, a cura do paciente demorou alguns dias. Então, eu tenho aí um substantivo, né? A cura. Quando eu digo o médico cura o paciente com medicamentos, aí eu tenho um verbo. Essas duas palavras são escritas iguais e têm sons iguais. Então, seriam perfeitos. Mas o importante é exatamente você saber os significados. Então é importante você ter uma relação de homônimos e parônimos. Aqui a gente vai ver apenas alguns exemplos, mas nas gramáticas e no material disponível a gente tem exatamente algumas relações de homônimos e parônimos. Parônimos, vocês não confundem e não vão confundir com homônimos. Paro é parecido, né? Nomos, escrita ou som parecido. Então, seriam palavras parecidas na escrita, mas sempre diferentes no significado. Eu tenho, por exemplo, cavaleiro e cavalheiro. Né? Então, às vezes, algumas pessoas confundem e usam de forma diferente no contexto que pode surgir ou sugerir uma ambiguidade ou, às vezes, um sentido meio confuso, complicado. Então, cavaleiro é aquele que monta a cavalo. E cavalheiro é aquela pessoa educada, um senhor educado. A gente tem, por exemplo, absolver e absorver. Então, normalmente é uma letra que muda, ou uma vogal, uma consoante. Então, aí eu tenho alguns exemplos, né? Comprimento, cumprimento, discriminar e discriminar, e assim por diante. Então, você também, tendo uma relação de parônimos, fica mais fácil você escrever as palavras. E por último, nós vamos ver a diferença de hiperônimo e hipônimo. Às vezes eu busco uma palavra para substituir no texto, e às vezes, como é que eu posso fazer essa substituição? Então eu posso fazer, por exemplo, por hiperônimo. Só é lembrar, hiper, maior, grande, nome, nome. Não é que o nome seja grande no sentido de tamanho,
mas no sentido de conceito. Então eu tenho aqui animal ou animais, né? E tenho boi e cavalo. Então eu sei que boi e cavalo são animais. Então qual é a palavra que tem um sentido maior, que engloba outras palavras? Então seria animais. Então eu digo que animais é hiperônimo de boi ou hiperônimo de cavalo. Então isso eu tenho um hiperônimo. Então às vezes eu posso construir um texto falando sobre animais e depois eu vou especificando que animais são. Por exemplo, legume, chuchu e beterraba. Eu sei que legume é o grupo maior. Dentro desse grupo dos legumes, eu posso ter chuchu, beterraba, cenoura e assim por diante. Então aí eu tenho exatamente legume, que é hiperônimo de chuchu e beterraba. O contrário disso é o hipônimo, hipomenor, né? Seria a palavra que tem um sentido menor, ou seja, aquela palavra específica. Então a gente pode dizer também que hiperônimo é uma palavra mais geral, hipônimo é uma palavra mais específica. Eu tenho laranja e morango. São exemplos específicos de quê? Nesse caso, de fruta. Então, de que laranja e morango são hipônimos de fruta. Vermelho e azul são o quê? São cores. Então, vermelho e azul são hipônimos de cor. É só lembrar do jogo de ou pertence, ou não é contido, ou está contido, não está contido, ou no sentido também de geral e específico. Então, a gente diz que geral é o hiperônimo e o específico é o hipônimo. Vejam mais uns exemplos aqui para finalizar. Então, eu tenho aí móvel, a palavra móvel. E se eu pensar na palavra móvel, eu posso pensar numa cadeira, eu posso pensar numa mesa, eu posso pensar numa estante e assim por diante. Então eu vou dizer que móvel é hiperônimo de cadeira, mesa e estante. E o oposto é cadeira, mesa e estante são hipônimos de móvel. Então aqui a gente finaliza, né, esses conceitos básicos de semântica. Então espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato através do fórum ou do chat, ou mandem mensagem. E vejam também o material disponível, né? Outros vídeos que eu disponibilizo para vocês assistirem e links também, além da próprio material didático da apostila que vocês têm, né, impressa, mas também tem no ambiente virtual. Então, bons estudos a todos e a todas.